Você já parou para refletir sobre o que realmente espera de Cristo em sua vida? Quais são as suas expectativas diante de tudo aquilo que a graça de Jesus pode realizar? Muitas vezes vivemos abaixo do que Deus planejou para nós, sem sequer perceber. Hoje, quero te convidar a abrir o coração e considerar algo transformador. Efésios 3:20 declara: aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que opera em nós. Essa é uma das promessas mais poderosas de toda a Bíblia, e ela foi escrita para você. Não apenas para os santos de outrora, mas para você hoje, agora, nesse momento da sua vida. Você acredita nisso? Você acredita que Ele é capaz? Não apenas capaz de fazer o básico ou o suficiente, mas infinitamente mais do que tudo que sua mente consegue imaginar ou sua boca consegue pedir? Essa é a realidade que Deus quer que você experimente. Uma vida transbordante, não uma vida de escassez e limitação constante. Ao longo dos anos, ouvimos pregações, lemos versículos e cantamos hinos sobre o poder transformador da graça de Jesus na vida do crente. Sabemos que a palavra de Deus está repleta dessas promessas. Mas entre saber e vivenciar, existe uma distância que muitas vezes parece enorme. E é exatamente nessa distância que muitos de nós ficamos presos. Há inúmeras histórias nas páginas das Escrituras que nos mostram repetidas vezes que Jesus opera maravilhas na vida daqueles que creem nele. Coisas grandes e poderosas, impossíveis aos olhos humanos, mas absolutamente possíveis aos olhos de Deus. Cada história bíblica é um convite para você acreditar que o mesmo Deus age ainda hoje. No entanto, existe uma luta muito real que acontece dentro de nós. Mesmo conhecendo essas verdades, às vezes lutamos para vivenciá-las de forma concreta. Muitos se perguntam: será que tudo isso que a Bíblia descreve é realmente possível nos dias de hoje? Será que ainda acontece? Ou foram apenas eventos de um passado distante que não se repetem mais? Há também aqueles que acreditam que essas coisas são possíveis, mas não conseguem enxergar como podem acontecer especificamente em suas próprias vidas. Você talvez já tenha visto o milagre na vida de outra pessoa. Já ouviu testemunhos poderosos, mas lá no fundo uma voz sussurra: por que isso não acontece comigo? Essa pergunta é mais comum do que você imagina. Para alguns, a vida sempre foi de uma certa forma, e isso acabou se tornando o único padrão conhecido. Para outros, talvez seja a primeira vez encontrando Jesus, e tudo ainda parece novo e incerto. Independente do seu ponto de partida, existe uma verdade que não muda. Deus tem muito mais reservado para você do que aquilo que você tem experimentado até agora. Talvez você ame ao Senhor de verdade. Talvez você sinta o amor dele transbordar no seu coração de forma genuína. Mas ainda assim, certas crenças antigas resistem. Coisas que você carregou por tanto tempo que já viraram parte de você. Pensamentos que parecem impossíveis de remover. Hoje quero te dizer, esses pensamentos não precisam ser sua realidade para sempre. As vozes que habitaram sua mente por anos, talvez por décadas inteiras, agora travam uma batalha com essa nova voz do Senhor. Uma voz suave, mas firme, que tenta te conduzir em uma direção completamente diferente. Uma direção de esperança, de abundância, de propósito e de fé. Essa guerra interna é real, mas ela tem um fim. E o fim é a vitória do crente. Quero que você saiba hoje, você não está sozinho nessa jornada. Essa batalha interna faz parte do crescimento espiritual de todo crente. Todos nós que caminhamos com Cristo por algum tempo, podemos testemunhar que já passamos por essa fase e podemos afirmar com segurança que existe um fim para cada guerra que acontece no coração do crente, porque o Senhor abre caminhos.
Permita-me nesse momento te assegurar de algo profundamente importante. Volte comigo a Efésios 3:20. Quero que leiamos a primeira parte desse versículo novamente e que ela seja gravada em nossos corações. Quero que meditemos nela até que ela se torne a voz dominante dentro de nós, sobrepondo-se a qualquer outra voz que não venha de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Esse é o fato inabalável. Aquele a quem chamamos, Jesus Cristo, é poderoso para fazer. Não está tentando fazer. Não está planejando um dia fazer. Ele já é capaz. Agora, nesse exato momento. E não apenas capaz, mas capaz de fazer infinitamente mais do que imaginamos. Entenda isso com clareza. Deus não está procurando poder para realizar grandes coisas em sua vida. Ele não está buscando uma forma de suprir suas necessidades. Ele não está calculando como as coisas podem ser feitas. A Escritura nos garante que Ele já pode fazê-las. Ele já é capaz de realizá-las agora mesmo. O poder dele não está em questão. Nunca esteve. Vários outros versículos da Bíblia confirmam essa verdade poderosa. 2 Coríntios 9:8 diz: Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, sejais ricos em toda boa obra. Deus é capaz de fazer toda a graça abundar sobre você, de tal forma que você tenha suficiência em tudo, em todo o tempo. Isso é promessa dele para você. João 14:13-14 traz as palavras do próprio Jesus. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Mateus 7:7-8 complementa: Pedi e vos será dado, buscai e achareis, batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede recebe, quem busca encontra, e a quem bate a porta é aberta. E 1 Coríntios 2:9 nos diz algo que deveria nos encher de esperança. Olhos não viram, ouvidos não ouviram, e nem ao coração do homem foi revelado o que Deus preparou para os que o amam. Não são apenas palavras bonitas, são realidades espirituais que Deus preparou especificamente para aqueles que o amam. Para você que está lendo isso agora, para você que crê, esses são apenas alguns dos versículos. A Bíblia inteira pulsa com a revelação do que Deus tem em mente para cada um de nós. E talvez você esteja pensando: eu sei que a Bíblia diz essas coisas maravilhosas, mas será que é possível para mim? A resposta simples e direta é: sim, pode acontecer com você. Pode acontecer com qualquer pessoa que creia genuinamente. A última parte de Efésios 3:20 nos dá a chave para tudo isso, de acordo com o seu poder que opera em nós. O poder que opera em cada crente para trazer as coisas à existência é o poder da fé. Deus está esperando que você acredite que Ele pode fazer isso e muito mais além disso. A fé é o elo que conecta a promessa de Deus à realidade da sua vida. E mesmo que você não tenha uma grande fé agora, começar a crer hoje já é um passo enorme e significativo. Começar a declarar em fé, seja através de orações, seja através de confissões, já é suficiente para mover o coração de Deus. Você não precisa ter fé perfeita para começar. Você precisa apenas dar o primeiro passo com a fé que você tem agora mesmo. Há alguns anos, eu estive acreditando em Deus por algo específico em minha vida. Não sabia exatamente como proceder. Ficava pensando: quem dera Deus fizesse isso por mim. Mas um dia, recebi uma revelação poderosa. Enquanto eu achava que estava esperando em Deus, na verdade era Deus que estava esperando por mim, esperando que eu me movesse em fé. Isso me surpreendeu profundamente, mas decidi me mover em fé e comecei a trabalhar naquilo que pedia a Deus da forma que eu podia, por menor que parecesse. E foi como se por todo esse tempo Deus estivesse esperando que eu simplesmente agisse, que eu demonstrasse que acreditava. E no momento em que me movi, as coisas começaram a acontecer de maneira surpreendente.
Muitas vezes achamos que estamos esperando em Deus, mas como foi no meu caso, provavelmente é Deus que está esperando por nós, esperando que coloquemos nossa fé em ação. Uma fé que trabalha pode assumir muitas formas diferentes. Pode ser dar o primeiro passo concreto em direção àquilo que você está pedindo a Deus. Pode ser simplesmente começar, mesmo sem ver o caminho inteiro. Uma fé ativa pode ser dizer uma oração ousada, atrevendo-se a contar a Deus aquele pensamento que você sente ser grande demais. Aquele sonho que fica circulando na sua mente, mas que você nunca ousou verbalizar. Lembre-se, não importa o tamanho, Deus é capaz. Na verdade, é exatamente isso que precisamos fazer como crentes. Começar a esperar coisas grandes de Deus. Coisas que olhos não viram e ouvidos não ouviram. Essas são as coisas que Ele prometeu para nós. Não promessas medianas, não bênçãos mínimas, mas coisas extraordinárias que estão além da nossa capacidade de compreensão natural. Chegou a hora de você expandir suas expectativas em relação a Deus. Chegou a hora de você acreditar que o melhor ainda está por vir na sua vida. Não se contente com o mínimo quando Deus prometeu o máximo. Não se acostume com a escassez quando Ele prometeu abundância. Não se conforme com doenças quando Ele prometeu cura. Não aceite a derrota quando Ele prometeu vitória. A vontade de Deus para a sua vida é sempre mais, sempre melhor, sempre acima do que você pediu ou pensou. Acredite nisso com todo o seu coração. Se você quer dar esse passo hoje, quero te convidar a se unir a mim em fé. Vamos orar juntos agora. Abra seu coração, afaste as distrações e entre nesse momento sagrado com disposição genuína. Essa oração pode ser o ponto de virada da sua história. Pode ser o momento em que tudo começa a mudar. Deus está te ouvindo, Ele está presente, Ele está pronto para agir. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por estas palavras que chegaram até mim hoje. Agradeço por abrires o meu coração para recebê-las. Obrigado por me mostrares, através da tua palavra, qual é a tua mente a meu respeito. Obrigado por me ajudares a enxergar que posso esperar grandes coisas através da tua graça. Que nenhuma palavra dita hoje caia em terra vã. Pai, hoje te peço perdão por ter te limitado. Perdão por ter limitado a potência da tua palavra na minha vida. Perdão pelas vezes em que duvidei do teu poder, em que achei que minha situação era grande demais para ti. Hoje reconheço que nada está além do teu alcance. Nenhuma situação, nenhum problema, nenhum sonho é impossível para ti. Tu és mais que suficiente. Pai, peço hoje a tua ajuda sobre as crenças limitantes que carrego comigo. Elas dominaram minha mente por tanto tempo. Algumas se tornaram tão naturais que virou um estilo de vida. Pai, eu clamo. Destrói o domínio delas sobre mim agora mesmo, em nome de Jesus. Purifica minha mente de crenças que não vêm de ti, de mentalidades que não encontram respaldo na tua palavra. Remove tudo que me fez esperar o mínimo quando tu oferecestes muito mais. Remove tudo que é anormal, mas que eu aprendi a chamar de normal. Pai, ajuda-me agora a entrar na tua própria compreensão do que é normal. Ajuda-me a enxergar corretamente. Dá-me a graça de crer quando ouço que olhos não viram e ouvidos não ouviram o que tu reservaste para os que te amam. Ajuda-me a esperar grandes coisas de ti. Ajuda-me a nunca mais me desviar dessa realidade. Ajuda-me a resistir à crença de que essas bênçãos pertencem apenas a algumas pessoas e não a todas. Pois enquanto a Bíblia o declara, eu creio para mim mesmo a partir desse momento. Ajuda-me a nunca mais me ver como indigno ou esquecido. Eu sou filho do Rei e herdeiro das suas promessas. Pai, ajuda-me a permanecer nas verdades que aprendi hoje. Ajuda-me a meditar nelas até que se tornem parte de mim, até que transformem minha mentalidade e derrubem cada mentira que o diabo e o meu ambiente me disseram. Hoje peço uma mudança radical de mente.
Peço novas crenças e peço fé. Não permaneço mais no lugar da carência, do descrédito, do conformismo. Em vez disso, escolho trazer todos os meus desejos, todas as minhas necessidades, todos os meus sonhos diante de Ti. Escolho hoje crer que Tu podes realizar tudo isso, assim como disseste. Escolho crer não apenas para as coisas pequenas, mas também para as grandes. Escolho hoje que és Tu quem determinas o que é possível e impossível na minha vida. Não as circunstâncias, não o passado. Tu, Pai Celestial, te agradeço mais uma vez, porque sei que respondeste às minhas orações. Sei que uma nova ordem começa a partir desse momento em minha vida. Em nome de Jesus, amém. Se essa oração tocou o seu coração, curta esse vídeo agora. Deixe seu comentário abaixo contando o que mais te marcou ou compartilhe seu pedido de oração. E se ainda não seguiu o canal, faça isso agora. Tem muito mais vindo por aí. Deus abençoe você hoje e sempre.